A primeira vez que eu quebrei. Narrativa do subtítulo da página 26 do livro Geraldo Rufino, O Catador de Sonhos, publicado pela editora Gente em 2015. Nenhuma dificuldade é forte o suficiente para me abalar. Sabe por quê? Nunca perdi a referência da vida simples e humilde que tive desde que nasci num sítio em Campos Altos, em Minas Gerais. Eu me lembro bem de brincar, de montar miniaturas de carros de boi de madeira que amarrávamos a filhotes de rato. Imitávamos papai fazendo com que puxasse nossa mercadoria, que eram madeirinhas. Aquilo para nós era um êxtase. Eu me divertia com roedores e conseguia ser feliz comendo o que plantava e completando com alguma mistura que procurava no rio, pescados ou no mato, ninhos de galinha. Daí em diante o que viesse era lucro. Até que a geada de 1963 queimou nossa lavoura de café e papai perdeu tudo. Colocamos nossos poucos pertences em sacos de estopa e mudamos para São Paulo com a cara e a coragem. Dormimos uma noite na estação de trem mineira, pois não havia dinheiro para pagar nem sequer uma pensãozinha, e outra noite na Estação da Luz quando chegamos. Mamãe arrumou todos os filhos entre ela e papai. Eu era o caçula com 4 anos e achei um luxo dormir ali. Antes morava em casa de pau a pique, mas a estação era de cimento. Estava tudo certo. A única referência que tínhamos na capital paulista era de um irmão meu que morava com uma tia. Fomos buscar o tal endereço dessa tia que nos recebeu já fazendo escândalo. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou brava, ainda mais porque ela teve de pagar os 2 táxis. Aquela recepção foi como um cartão de visitas informando: "Vocês vão ter de se virar." Em seguida, essa tia nos colocou para fora de sua casa. No entanto, minha mãe era danada e arrumou um porãozinho para nos acomodar. Dormíamos no chão. Boa comerciante, em questão de dias ela começou a lavar roupa para fora, inclusive para a dona Eloá, esposa do político Jânio Quadros, com quem depois conseguiu uma cartinha escrita em um papel de pão, autorizando o papai a vender coisas na feira. A gente acompanhava tudo, aproveitando para ganhar uns trocados carregando compras das madames. Rapidinho conseguimos nos estabelecer. Mamãe comprou um terreno. Papai, como era pedreiro, levantou uma casa. Não faltava comida. Juntávamos o que sobrava de verduras, legumes e frutas da feira, incluindo o que estava jogado no chão, e nossa irmã mais velha preparava. Sempre que dava, mamãe nos levava a um restaurante popular bancado pelo governo paulista para a população de baixa renda, nos moldes do atual projeto Bom Prato, que cobra R$1 por uma refeição completa. Talvez alguém pense: "Nossa, como você passou mal." Não, aquilo era um show, uma festa para nossa condição. Jogam muita coisa para fora, não é? Nossas feiras são ricas. Quantas folhas de legumes não são aproveitadas, por exemplo? Como aquela comida podia ser ruim? Como, com aquela fartura, a gente poderia passar mal? Tenho uma memória relativamente boa e lembro que foi nessa chegada a São Paulo que conheci a palavra que considero piada até hoje. Ouvi: "Vocês vieram para cá numa época péssima. Estamos em crise", decretou o taxista, fazendo carão de preocupado. Que negócio era esse? Com 4 anos de idade fiquei assustado. Se ela era tão ruim, deveria ser uma bruxa má, uma fantasma, algo por aí. E como falavam mal dela. À noite, eu mirava o teto e pensava: crise, crise, será que essa coisa feia vai aparecer? Morria de medo. Nossa casa era de madeira e fazia um barulho daqueles. Eu logo pensava que podia ser um bicho ou a tal da crise.
Com o tempo, descobri que a palavra crise significava para as pessoas e comecei a rir daquilo. Fato é que, contrariando as expectativas do taxista, minhas irmãs mais velhas arrumaram trabalho como doméstica. Papai foi ser servente de pedreiro. Meu irmão e eu ajudávamos mamãe nos bicos que ela aceitava fazendo faxina ou lavando roupas. Então veja bem, naquela época já se falava em crise. Todo mundo pintava a tal da bruxa com tons escuros. E termos conseguido sair do nada para uma casa própria em apenas 2 anos significava o seguinte: nós não tínhamos motivo para não ser felizes. Estávamos muito melhor do que antes. O tempo passou, mamãe teve algum mal súbito e faleceu. Eu ainda não entendia o que era morte, mas continuava com o medo da tal crise. Papai abriu um boteco num lugar cedido por padres, um terreno da prefeitura na favela do Sapo, que ele praticamente fundou na zona oeste paulista. E também arrumou namoradas novas, isso mesmo, no plural, pois ele era chegado num rabo de saia, tanto que se casou 10 vezes. Era, como se diz, da pá virada. Como minhas irmãs dormiam no trabalho, meu irmão José e eu optamos por morar com ele. Era divertido. As crianças que brincavam com a gente tinham o mesmo nível de vida naquela comunidade. Para ajudá-lo, eu precisava trabalhar. Com um monte de mulheres em torno dele, não havia dinheiro que aguentasse. Arrumei um trabalho numa pequena revendedora de carvão, ensacando o material que chegava a granel em quantidades menores. Com 8 anos, ralava por 10 horas por dia. Adorava aquilo. Chegava em casa mais pretinho do que eu já sou, mas com dinheiro no bolso. Fiquei lá por 1 ano, sempre com meu irmão José, até que fui para um lugar muito melhor. Eu sempre via uns meninos que passavam de manhã indo para o quilômetro 15 da Raposo Tavares e voltavam à tarde carregados de tralhas e vestindo roupas melhores que as minhas. Então, algo bem interessante deveria ter lá. Segui a molecada. Descobri que iam para um aterro sanitário, o lixão. Antigamente, o lixo era muito rico. Tinha muita coisa boa que o povo desperdiçava, de roupas a pedaços de salame. Aquela comida vencida que os mercados jogavam fora, para nós representava um banquete, disse ao meu irmão. Ah, também vamos. É mais fácil ganhar dinheiro no lixão do que ensacando carvão. Percebi que precisávamos de carrinhos de mão e fizemos os nossos. Os outros meninos não tinham a nossa criatividade. Então, a gente alugava carrinhos para eles. Eu catava latas de óleo feitas de aço ou folhas de Flanders, vidros e o que mais encontrasse e pudesse ser reciclado. Nova ideia. Se juntasse a sucata numa quantidade maior, ganharia mais dinheiro que os outros colegas. Conseguiria negociar com um depósito maior em vez de vender aos poucos na correria. Pau, montei meu primeiro negócio com 9 anos e o José era o meu sócio. A gente transportava tudo em carrinhos de mão para casa, separava à noite para vender, enquanto meu pai passeava com as mulheres dele. Nos fins de semana, usávamos esses mesmos carrinhos para fazer a feira com as madames, ou alugávamos a garotos que não tinham um. Minha irmã, que hoje é advogada, vinha no fim de semana da casa da patroa e fazia as continhas de quanto levantaríamos com a venda da sucata, o que só me deixava feliz. Além de faturar, tinha tudo de bom para comer, com direito à sobremesa. Então, tive a felicidade de adquirir um anticorpo necessário a todo empreendedor, a quebra. Juntamos um bom dinheirinho dos 9 aos 11 anos dentro de latinhas de leite em pó, que enterrávamos no terreno baldio do lado de casa. Para localizar, a gente contava as moitas de capim. Tantas para a direita, 2 latinhas, tantas para a esquerda, em seguida mais 2. Tínhamos um mapa delas. Não tinha erro. Da janela do meu quarto eu olhava o terreno. Achávamos que era seguro. Fomos convencidos a ir para a escola. E um dia, na volta, tivemos a surpresa.
O cara do lado havia vendido o terreno baldio. Passaram a máquina, limparam o terreno e adeus latinhas. Se alguém achou nosso tesouro, pode até ter embolado na terra, mas provavelmente algum felizardo tirou a sorte grande. Latinhas explodindo, notas e moedas voando para todos os lados. Como eu poderia imaginar uma cena dessas? Em dinheiro de hoje, meu irmão José e eu juntamos uns 10 mil reais. Contudo, como eu era o mais econômico da dupla, não gastava à toa. Tinha uma parte maior e administrava o todo. Ele só queria trabalhar, não queria se preocupar com mais nada. Enterrar lá foi de comum acordo para evitar que nosso pai gastasse com a mulherada. Por respeitá-lo demais, não saberíamos dizer não. Se escondêssemos em casa, ele acharia. Escolhemos o terreno do lado como nosso banco secreto e perdemos tudo. E aí, essa seria apenas a primeira vez que eu quebraria na vida, e nem foi a pior. Hora de me reerguer, como faria tantas vezes mais, sem perder minha referência de humildade, mas também sem me humilhar. Se até com lixo eu ganhei um bom dinheiro, ninguém, nem crise nenhuma, iria me desanimar.